Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia. Estamos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes. Iremos estudar a lição de número 10, de 5 de março de 2023, que tem como título Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. Dois irmãos e uma promessa. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos, ore por mim e por minha família. Necessitamos das vossas orações, pois acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Também quero lhe pedir, você que está assistindo aí, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o seu like, comenta aí. E vamos usar essa ferramenta rede social para compartilharmos e propagarmos a palavra do Senhor, ok? Vamos aqui dar aquele giro. Pronto. Lição de número 10. Vamos falar hoje sobre esses dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Por que Esaú e Jacó? Porque Esaú, ele nasceu primeiro e depois veio Jacó. Nosso texto, ou a nossa leitura bíblica é baseada em Gênesis, capítulo de números 25, dos versículos 19 ao 34. É interessante que você faça essa leitura, é muito importante. Então, vamos aqui dar um giro aqui para ficar melhor, para entendermos. Eu coloquei aqui essa lousa, vocês podem ver, Isaac e Rebeca, puxa aqui um pouquinho, e aqui Jacó e Esaú. Então, Isaac e Rebeca tiveram filhos, no caso, gêmeos, Jacó e Esaú. Gêmeos, claro, que nasceram no mesmo dia, entretanto, totalmente diferentes do que vamos ver aqui nesta lição. O tópico de número 1, vou trazer mais um pouquinho novamente aqui para Jacó. O tópico de número 1, a história de Esaú e Jacó. Todos nós conhecemos a história de Esaú e Jacó e como se deu o nascimento de ambos. Lembramos que, recapitulando da aula passada, que Isaac e Rebeca se casaram. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca e Rebeca era estéril. Isaac aqui tinha 40 anos no seu casamento e Rebeca, ela era estéril. Rebeca era estéril. Ok, não poderia ter filhos, mas com a oração incessante de Isaac, orando, pedindo ao Senhor, clamando, pedindo misericórdia ao Senhor para que ele desse o filho, então Deus ouviu a oração de Isaac, abriu a madre de Rebeca e aos 60 anos de Isaac, então 20 anos após o casamento, Deus então dá a oportunidade de Rebeca e ela ter filho. Então nasceu quem? Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Nesse tópico de número 1, os gêmeos. Tópico número 1 fala a história de Esaú e Jacó, e o subtópico, os gêmeos que lutavam no ventre. Então, desde o ventre de Rebeca, dentro ali do ventre de Rebeca, Rebeca grávida, já havia um desconforto ali na barriga de Rebeca. Qual era o desconforto? Era que ainda ali na barriga de Rebeca
já existia ali os dois, um brigando com o outro. Então, os dois já estavam um brigando com o outro ali na barriga de Rebeca. Esaú com Jacó. Já se previa dali, ou se previa não, ou já era um indício que a partir dali, do nascimento, da continuidade, haveria divergências entre os dois, dissensões, brigas entre os dois. Então, começou tudo ali no ventre de Rebeca. E quando ele nasce, quando os dois nascem, Esaú nasce primeiro, Esaú é o primogênito, então, Esaú aqui nasce primeiro, então, Esaú era o primogênito, logo após, nasce Jacó, e quando Jacó nasce segurando nos pés de Esaú. Então, Jacó é o primogênito e Jacó nasce segurando ali nos pés de Esaú. Até aí, tudo bem. Subtópico 2 fala sobre o nascimento dos filhos de Isaac. Deus falou para Rebeca que do seu ventre sairia duas nações, dois povos. Então, Deus já tinha falado para Rebeca que ia sair do ventre dela duas nações. Aqui, ó. Uma nação com Jacó e aqui também uma nação com Esaú. Então, duas nações ia nascer de Rebeca. E isso se cumpriu com os dois e nós vamos ver. O nascimento deles era motivo de alegria para Isaac. Claro que o nascimento dele é motivo para Isaac porque Isaac orou aqui 20 anos para que Deus concedesse essa oportunidade dele ser pai. Subtópico 3. Os gêmeos, porém, diferentes. Eram gêmeos, entretanto, como eu falei no início, eles eram diferentes. Jacó tinha um gosto, Esaú tinha outro gosto. Tá. Vamos lá. Qual era o gosto de Esaú? O que Esaú gostava de fazer? Vamos aqui. Esaú, ele era caçador. Esaú, ele era caçador. Esaú, ele gostava do campo. Ele gostava de estar onde? No campo, caçando. Isso era a aptidão que ele tinha, Esaú tinha. E Esaú também, muito habilidoso na caça. Ele tinha armas de caça. E era o mais amado de Isaac. A gente vai ver isso aqui, ó. Esaú, o primogênito, vou botar aqui, amado de Isaac. Vou botar aqui mais. Ele era mais amado de Isaac. Ou seja, Isaac amava, tendia, se aproximava, gostava mais de Esaú do que de Jacó. Pelo outro lado, Jacó gostava de ficar aonde? No seu lar. Vou puxar aqui um pouquinho. Jacó gostava de ficar no seu lar. Ele era mais caseiro. Jacó, ele era mais caseiro, gostava de ficar mais no seu lar. Ficava ali sossegado, ficava em casa. Perto de quem? Perto da sua mãe e dos empregados ali da casa. Ele era o preferido. Então, ele agora, Jacó agora, era preferido de quem? De Rebeca. Vou botar mais, né? Mais preferido, ou preferido pode ser.
preferido de Rebeca, então era ele e não o outro. Então, Jacó, ele era o preferido de Rebeca. Daí, a gente aqui já tira uma lição que os dois, tanto Isaac quanto Rebeca, eles começaram mal diante do nascimento dos filhos. Diante deste contexto de predileto, de preferido. Enquanto Isaac, ele amava mais, ou tinha o seu filho preferido, Esaú, Rebeca, o preferido era Jacó. E a partir dessas preferências, que a gente vê aqui no desenrolar da lição, que houve brigas por causa também dessa preferência. E isso é certo, isso é errado? Isso é errado. É claro que é errado. Então, não pode haver preferência entre filhos. Claro que cada um tem a sua característica, entretanto, o amor, o cuidado tem que ser para ambos. No caso aqui, Isaac e Rebeca deveria ter o cuidado com os dois, uma aproximação com os dois, um carinho com os dois. Não ter o preferido, não ter aquele que mais ama, não ter aquele que está o seu amor acima do outro. Então, isso foi uma falha. Vou botar aqui, ó, uma falha de Isaac e Rebeca. Então, uma falha, vou botar aqui, o que? A preferência. Uma falha, a preferência de filhos de Isaac e Rebeca. Então, não podemos cair também nesta falha que teve Isaac e Rebeca. Nós pais não podemos cometer este erro, ou esta falha que Isaac e Rebeca cometeram. O tópico de número 2 fala sobre os conflitos entre os irmãos. Subtópico 1, a venda da primogenitura. O que é isso? A venda da primogenitura de Esaú, que era o primogênito. Esaú era o primogênito, que nasceu primeiro. Então, a herança, a bênção que Esaú iria receber por ser primogênito, era diferente da bênção que Jacó iria receber. Porque o primogênito, ele tinha mais direitos. Como Esaú era o primogênito, ele tinha esses direitos da bênção que Isaac iria liberar sobre ele. Certo dia, Esaú saiu para o campo e demorou muito as suas atividades e voltou com fome, cansado. Quando ele volta com fome e cansado, estava quem em casa? Jacó. Jacó estava em casa. Então, ele volta faminto e pediu comida a Jacó. Me dê um prato de comida aí. E Jacó, então, fala, não, eu concordo. Ele dá um prato de comida. Mas você deveria me dar algo em troca. Ah, ele, pronto, fala, o que você quer que eu dê? Então, Esaú deveria ceder o direito de filho primogênito. Então, a proposta foi aceita. O filho primogênito de Isaac priorizou seu desejo imediato. Quando ele aceita entregar a primogenitura para Jacó, no caso aqui, Jacó, com um prato de comida, chega a oferecer a ele que ele faminto, ele então cai em tentação. Cai em tentação. Porque o seu momento era de fome, seu momento era de fraqueza naquela hora. Quando então ele viu o prato de comida, não se importou
com o direito de primogenitura que ele tinha. Ele então faz pouco caso com a primogenitura dele. Faz pouco caso. Então cede a primogenitura. Então aqui, ó, ele cede a primogenitura em troca de comida. Vou colocar aqui. Comida. Trocou a sua primogenitura. Vamos falar nesse erro dele. Primeiro erro dele. Consagrado ao Senhor. Primeiro erro dele, o filho primogênito, ia receber uma bênção. Uma bênção do seu pai. Que o seu pai iria abençoá-lo para que ele fosse próspero. Mas ele rejeita esse direito de primogenitura por um prato de comida, um prato de guisado. Ele rejeita por comida, então porque ele cai em tentação. E quando ele cai em tentação, por que ele caiu em tentação? Ele também ali caiu em tentação e não deu valor. Não deu valor. Não deu valor o quê? Ao seu direito de primogenitura. Ele não se importou. Ele que para que eu quero o direito de primogenitura? Para que eu quero ser o primogênito? Não tem interesse. Então, temos que tomar muito cuidado para não cairmos nesse tipo de tentação e não dar valor àquilo que Deus nos deu e que nós já conquistamos. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que Jesus nos concedeu. Então, nós tomamos posse. É nossa herança, como diz o hino. E esta herança eu não posso cair em tentação e eu não posso desvalorizar. Não, eu tenho que dar valor ao que Jesus conquistou na cruz. E essa liberdade que Deus nos deu, a salvação que Cristo nos deu, eu não posso estar por aí trocando por comida, por qualquer coisa que seja. Não. Porque comida não tem valor. Comida ou outra coisa que venha a ser nunca terá valor para trocarmos pela nossa salvação. Então, uma falha de Esaú, a sua tentação, e não dá valor ao direito de primogenitura que ele tinha. Pelo outro lado, aí a gente vai ver agora aqui Jacó. Jacó, ele foi muito sagaz. Jacó, ele viu a fraqueza ali do irmão. E ele, então, aproveitou, ele foi muito sagaz. Aproveitou a oportunidade para tirar o direito que o outro tinha. Então, Jacó, ele não foi honesto. Então, Jacó foi sagaz, desonesto. Ele foi desonesto. Que ele poderia simplesmente dar a comida sem pedir nada em troca. Então, ele foi desonesto. Isto foi um erro dele. Então, que nós também não venhamos de maneira alguma querer derrubar o irmão para conseguir um direito. Não. Que nós não venhamos torcer para dar errado aquilo que ele tem para nós possuirmos. Também não. Então, que nós possamos reconhecer, pronto, é dele, é dele. Eu posso dá-lo um prato de comida, mas sem nada em troca. Mas Jacó percebeu a vontade dele, ele caindo ali em tentação, não deu valor à sua primogenitura. Porque existiu isso aqui? Porque tinha um pivô que era desonesto, chamado Jacó. Jacó cometeu essa falha aqui. O subtópico 2 fala sobre desprezando as coisas do Senhor. Como eu já falei, como ele caiu em tentação, desprezou aqui as coisas do Senhor. Então, não desprezemos as coisas de Deus, assim como fez Esaú. Então, devemos segurar, agarrar com todas as nossas forças tudo aquilo que Deus tem nos dado. Tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. E não cairmos em tentação e desvalorizar aquilo que Deus nos deu. O subtópico 3, a bênção tomada. Tempos depois, sendo Isaac já velho, chamou Esaú
e fez um pedido e uma promessa. O patriarca queria comer um delicioso prato preparado pelo caçador Esaú, para em seguida abençoar seu filho mais velho. Então, agora vem Isaac, ele queria se alimentar, ele queria comer um prato delicioso feito por quem? Por Esaú. E depois que ele comesse esse prato, essa comida ali feita por Esaú, ele iria abençoar o seu filho primogênito. Agora a gente já vê aqui a consequência, que primeiro ele não dá valor à primogenitura, ele despreza. Então o que acontece? Quando Isaac iria abençoá-lo, Rebeca vê, ouve. Então de imediato Rebeca vai, chama Jacó. Rebeca aqui agora vai, chama Jacó. Rebeca vem, chama Jacó. E os dois tramam. Tramam o quê? Se passar por Esaú. Coloca a sua pele, porque Esaú era mais cabeludo, seu pescoço, para que ele veja, para que Isaac veja que ele era Esaú. Então ela prepara, Rebeca prepara a comida, chama Jacó. Jacó vai e entrega a comida para Isaac, mas Isaac mesmo queria era que fosse Esaú, que era o seu filho primogênito. Então ele come, ela prepara a comida, ele come, Isaac aqui come, das mãos de Jacó, ele come, e depois tem até aquela dúvida, é você mesmo? Quem é você? Aí ele mente. E Jacó sagaz e Jacó mente. Por que ele mente? Quando Isaac pergunta, quem é você mesmo? É Esaú? Ele, sou Esaú. É Jacó? Não, não, Jacó não, eu sou Esaú. Então ele mente para o pai. Ele mente, ele fala que é Esaú, na verdade ele é Jacó. Ele fala que é Esaú. Então, Isaac come, Rebeca faz a comida, Isaac come, depois que Isaac come, Isaac agora abençoa. Abençoa quem? Ele abençoa Jacó. Quando ele abençoa Jacó, aparece quem trazendo a comida lá, a caça, quem? Esaú. Quando Esaú aqui já no subtópico de número 2, vamos ver aqui. Subtópico 2, Esaú deveria ceder seu direito de primogenitura pela comida que ele fez, não é isso? Então, a proposta foi aceita, ele recebe. A bênção foi tomada. Rebeca faz a refeição, como já expliquei, ele come. Então, disfarçado com o coração cheio de mentira, como já expliquei também. Jacó engana seu pai e recebe o direito. Agora vamos, tópico 3, para finalizar. Deus escolheu Jacó, a fuga do lar. Esaú, quando percebeu que Jacó tinha recebido a bênção de Isaac, ele então fica zangado. Ele parte para cima, agora quer pegar Jacó. Esaú quer pegar Jacó. Planejou matar o seu irmão. Jacó, o irmão enganador, fica sabendo da fúria de Esaú e fugiu de casa e foi para a casa de quem? Para as terras de Labão, irmão de Rebeca. Ele foge de casa. E quando ele foge de casa, ali no capítulo 28, versículo 13 a 17, ali sonhou com Deus e Deus prometeu-lhe uma grande descendência, queria ser, e prometeu aquela terra. Então, a partir dali, Deus faz essa aliança com Jacó. Então, Jacó agora, ele foge. Jacó foge. Jacó, quando ele coloca aqui, no momento que ele ficou sabendo, ele fugiu. Foi isso mesmo.
Ele fugiu. Quando ele foge, de repente, quando ele encontra lá Deus fala com ele que ele seria pai também de uma nação, né? Que Deus iria fazer dele uma grande nação e queria dar aquela terra. Então Deus aparece e faz uma promessa. Promessa da terra, que iria dar terra de Canaã, e promessa que ele seria uma grande nação. Aí, no subtópico de número 2, claro, ele já fugiu, Esaú já fica aqui irado, Esaú já fica cheio de rancor, cheio de fúria, ele foge. E quando ele foge, a mãe manda ele ir lá para casa dos parentes, junto com o pai. Quando ele foge, ele vai para a casa de Labão. Ele fugiu aqui, vai para a casa de Labão. Quando ele vai para a casa de Labão, lá ele se encontra, conta toda a sua história. Ele se encontra com... Ele vai ali para casar-se com Raquel. Isaac trabalhou 7 anos. Ele agora vê Raquel, filha ali, a sua prima, né? Que é parente. Ele vê Raquel, quem é? Jacó. Jacó, quando ele fugiu, vai para a casa de Labão, se encontra com Raquel. E aí, procura casar com Raquel, mas Labão engana. Labão também engana ele. Mente para ele. Ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. Aí Labão diz que não pode casar com a mais nova, tem que ser com a mais velha. Então ele dá Lia para se casar com ela. Aí ele trabalha mais 7 anos, depois trabalha mais 7 anos, 20 anos ali trabalhando, porque assim como ele enganou, ele também foi enganado. Jacó. Ele casa agora com Raquel. E depois de tudo, de ele casar com Raquel, depois de tudo, ele casasse com Raquel, ele foi enganado, casou com Leia, tal, trabalhou mais 7 anos. E diversas vezes seu tio enganou. Subtópico de número 3. Deus manda Jacó voltar. Jacó teve muitos filhos com sua esposa, com suas esposas, né? Sua família cresceu depois de 20 anos. Deus disse a Jacó que deveria voltar para a terra de seus pais. E ali, ele então volta para a terra de seus pais, pede permissão para ir embora, fala ali com Labão, fala ali com todo mundo, com a família de Raquel para ir embora. E sem saber o que iria acontecer, Jacó creu e obedeceu. Creu e obedeceu Deus, porque Deus falou. Neste momento, quando ele foge, ele é enganado. Deus faz essa promessa, mas ele com Raquel ali tem filhos, e com Lia também. Ele então pega toda a sua família e obedece. Obedece a Deus. Ele obedeceu a Deus, Deus falou com ele que ele é para ele voltar. Então, ele voltou para a sua terra. E aqui finaliza esta lição. Foi o que aconteceu depois que ele voltou. E aí a gente vai ver na próxima lição. Então, vemos que Isaac e Rebeca teve suas qualidades, sim, mas também teve seus defeitos. Isaac e Rebeca. Jacó teve suas qualidades, também teve, mas também teve seus defeitos. Esaú, como filho primogênito, filho que o pai mais amava, a gente vê o erro de Isaac e Rebeca. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. Aí já causava uma briga, 2 nações que Deus falou que ia fazer, uma de um, outra de outro. Então, aprendemos que não podemos ser como Isaac, como pais, não podemos ser como Isaac, como Rebeca, que tinha filhos preferidos ou filhos prediletos. Aprendemos também que não podemos dar ou trocar o que é santo, o que Deus tem nos dado, por qualquer coisa, ou por nada. Não podemos trocar por nada. Devemos ter, porque o que Deus nos deu tem mais valor do que qualquer outra coisa que possa existir e que possa até chegar até nós. Não podemos cair em tentação. Jacó, ele mente, ele é desonesto com o seu irmão, e aí ele mente. Quando ele mente também, ele vai para a casa de Labão, ele foge
quando chega ali a mesma mentira que ele fez, Labão fez com ele, então ele ali já pagou uma lei da semeadura, aquilo que se planta, aquilo aqui também colhe. Então ele já colheu ali o amargo da mentira, a dor da traição. Ele recebeu ali. E depois Deus aparece para ele e lhe faz uma promessa. E ele crê em Deus. E ele obedece ao Senhor. E sai daquela terra com a sua família e volta para a terra que Deus tinha falado para voltar. Então, a única diferença agora vai ser duas nações. A diferença agora é que essa nação Deus chamou. A gente vê erro de Jacó, a gente vê erro de Esaú. Agora, Jacó, ele se arrepende muito. Jacó, ele tem um coração mais voltado para Deus. Enquanto Esaú, ele casa com mulheres que não eram da sua família, que os seus pais não aprovaram, mas mesmo assim ele sai e escolhe mulheres de outros lugares, mulheres idólatras, família idólatras para se casar, ou mulheres idólatras para se casar. Vai procurar em famílias idólatras. Então, esse ponto muito negativo de Esaú. E, posteriormente, nós vamos ver o que foi que aconteceu com Jacó e com Esaú. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue abençoando vocês poderosamente. Continue orando por nós. Não se esquece, se inscreve no canal. E até a próxima, se Deus nos permitir.